Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria. Nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical com a revista Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Segundo trimestre de 2021, nós vamos estar estudando essa revista. Essa é a nossa primeira lição, que traz por título "E deu dons aos homens". É a nossa primeira lição desse trimestre. Eu acredito que nós vamos ser ricamente abençoados. Terminamos agora um trimestre abençoadíssimo, né? Que falou sobre verdades pentecostais, ou verdadeiro pentecostalismo, onde nós aprendemos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E agora vamos entrar, né, no campo dos dons, os dons ministeriais e também espirituais. Então você fica conosco aí na Escola Bíblica Dominical. Ainda estamos, né, transmitindo a EBD pela internet, devido ao decreto emitido aí pelo prefeito municipal, aonde nos priva, né, de reuniões presenciais devido ao agravamento da Covid, e a nossa cidade faz parte da chamada Onda Roxa do estado de Minas Gerais, e daí o problema de nós não estamos podendo reunir, mas isso não impede a gente de continuar servindo ao Senhor, né? Vamos continuar servindo a Deus e, sem perdermos mais tempo, vamos entrar direto na nossa lição. Deu dons aos homens, é o título da nossa lição. O textuário vai nos dizer assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 8. A nossa verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então os dons são para a igreja, ela está servindo ao Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está em dois textos: Romanos 12, de 3 a 8, e 1 Coríntios, de 2 a 4. Quero pedir para você pegar a sua Bíblia lá, onde que ela está agora, para você participar desta lição conosco, com a revista e com a Bíblia na mão, tá? Para você aprender esse grande e importante assunto sobre dons espirituais e ministeriais. Tem muita gente bagunçando isso aí no Brasil, e você precisa aprender corretamente. Então, enquanto eu estou falando, pega aí a sua Bíblia, abra em Romanos 12, e depois você vai abrir em 1 Coríntios 12. Olha a coincidência: Romanos 12, 1 Coríntios 12. Em Romanos nós vamos ler o versículo 3 a 8, e em Coríntios nós vamos ler do 4 ao 7. Então vamos lá, Romanos 12 e versículo 3, que diz assim, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está aí a nossa leitura bíblica em classe. É a base da nossa lição de hoje. A primeira lição desse segundo trimestre é "E deu dons aos homens". Introdução diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Então os dons, além de ser uma demonstração extraordinária de poder de Deus para alcançar os perdidos e edificação do corpo de Cristo, ela também promove a união, né, dos crentes, porque os dons são dados para união, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais. Eles são dados à igreja para união do corpo de Cristo, que, como o próprio Paulo já disse no texto, somos vários membros, assim como o corpo tem vários membros, e todos eles trabalham em conjunto para o bem-estar do nosso organismo. Da mesma maneira, a igreja, como um organismo vivo,
ela composta de vários membros, usados pelos dons do céu, é para promover a sua união. Vamos ao nosso primeiro tópico, os dons na Bíblia. Dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes e profetas, e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Então, com certeza, a gente fazendo um apanhado rápido, de pessoas que foram usadas em dons no Antigo Testamento, nós temos o José, que recebia ali aquelas revelações através de sonhos. Nós temos ali o José, interpretando os sonhos, do faraó. Tudo isso, certamente, por uma manifestação do Espírito de Deus na vida de José. E depois também na sabedoria que lhe foi dada, que a sabedoria é um dos dons, lá de 1 Coríntios 12, a sabedoria que foi dada a José para administrar o problema da fartura e da fome depois, que houve lá no Egito. Ele dependeu ali de uma sabedoria divina. Moisés também foi um homem tremendamente usado por Deus nos dons espirituais, Moisés, ele era um profeta também, que foi usado por Deus para trazer grandes revelações para o povo no deserto. E nós temos Samuel, nós temos o salmista Davi, que compondo ali os seus salmos, profetizava em forma de salmos, e assim por diante. Os profetas, seja o Isaías, seja o Daniel, seja o Zacarias, seja o Miqueias, todos eles foram usados em dons espirituais. Mas esses dons, na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, não estava derramado de maneira abundante, abrangente no meio do povo. Eram operações, como a gente costuma dizer, eram operações que operava aqui, operava ali, e um tempo diferente, pessoas diferentes. Não havia como hoje nós temos. Nós vamos entrar agora nos dons, na nova aliança, e nós vamos ver que hoje é abundante, mas naquela época era de maneira esporádica. O Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica na vida de um aqui, na vida de outro ali, tá? Então, não era como nós temos hoje na nova aliança. Vamos ver então no Novo Testamento. O mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento, a palavra dom aparece em diferentes significados, que se relacionam ao verbo grego de dome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,14. Na nova aliança, dons de Deus estão disponíveis para a igreja, para que a igreja, em nome de Jesus, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então os dons visam isso aí. Tudo nos dons é para a glória de Deus, não é para o homem, tá? A manifestação dos dons é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque é Ele quem deu e concede os dons aos homens através do Espírito Santo. Então a glória é totalmente dele. Pessoas usadas em dons têm que fazê-lo para a glória do nome de Jesus, e não para a promoção pessoal, tá? Isso vai ser falado também. Promova a libertação dos cativos, ministrar cura para os doentes e proclamar a salvação do homem perdido, para a glória do nome de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Então, se na antiga aliança, no Antigo Testamento, os dons eram manifestos de maneira esporádica, na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, os dons são derramados de maneira abrangente para a igreja, abundante, tá? Então nós temos à nossa disposição todos os dons aí narrados nas páginas do Novo Testamento. Infelizmente, está havendo um abuso desses dons, tá? Nós não vamos detalhar hoje os dons em si, porque nós vamos ter um trimestre inteiro para falar disso. Então você fica firme aí na escola dominical, pegue as lições, voltando a reunir na presencial, você retorne para a escola bíblica dominical presencial, que nós vamos aprender muito nesse trimestre, nesses meses de abril, maio e junho, tá? Se Deus assim nos permitir. Haja vista, na data de ontem, foi solta aí uma profecia, foi proferida uma profecia aí de um determinado pastor aí no Brasil, dizendo que o cavalo amarelo do Apocalipse passaria e mataria muita gente no Brasil aí, e essa profecia rodou aí, a internet, virou meme e tudo mais, e o dia de ontem passou e não aconteceu a profecia do camarada. Aí ele foi, criticado por muita gente,
E para piorar a situação, dizem que ele foi pedir perdão e falou que Deus mentiu para ele. Então agora o final ficou pior do que o começo, tá? Ficou pior do que o começo. Que Deus tenha misericórdia da alma desse homem. Então, iguais a ele, tem várias pessoas, mas isso não descredencia os verdadeiros profetas, tá? Não descredencia os verdadeiros profetas, porque foram proferidas profecias da parte de Deus, na boca de vários servos aí, dizendo que ia acontecer o que está acontecendo hoje, tá? Essa pandemia, as mortes e o caos que está acontecendo hoje, foi proferida profecias. Então esses são os verdadeiros profetas que falam e a palavra cumpre, tá? A palavra cumpre. Então nós, enquanto crentes em Jesus, nós devemos nos apoiar na Bíblia Sagrada. A Bíblia manda a gente julgar a profecia não cumpriu, a pessoa que proferiu é falso profeta, tá? Então, os dons não são para brincadeira, os dons não são para chacota, os dons são para a glória de Deus, tá? Totalmente para a glória de Deus e edificação do povo do Senhor. Uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ou seja, quando Paulo lista os dons espirituais em Romanos, Coríntios e Efésios, é isso que ele está querendo dizer aqui, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista apenas, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então Paulo, quando foi usado por Deus para listar os dons espirituais nessas 3 cartas que eu acabei de citar agora, ele não faz isso de maneira conclusiva, tá? Ele faz de maneira a mostrar que os dons estão à disposição da igreja, mas de maneira categórica, ou seja, existem dons ministeriais, existem dons espirituais, existem dons de serviço. Cabe a cada um de nós entender qual o nosso dom e deixar Deus nos usar nesse dom. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas, tá? Que a igreja seja edificada e os pecadores se convertam através da operação dos dons espirituais. Então, esse primeiro tópico vai falar para nós que os dons são bíblicos, querendo os homens ou não, são bíblicos, né? Existe uma corrente teológica que diz que cessaram, mas não cessou, né? Os dons não cessaram, os dons estão à disposição, tem base bíblica para nós afirmar o que nós estamos afirmando aqui agora. Havia dons no Antigo Testamento e há dons no tempo do Novo Testamento também, tá? O mesmo Deus continua operando, só que agora de maneira diferente. Se naquela época a operação era restrita e esporádica, tá? Hoje ela é geral e abundante para todos aqueles que quiserem ser usados nos dons. A saber, né, os dons são para crente, os dons são para igreja, viu? Ímpio não tem dom, ímpio não pode ser usado em dom. Você observa que o faraó sonhou, mas quem deu a interpretação foi José, servo de Deus. O rei Nabucodonosor sonhou, mas quem deu a interpretação foi Daniel, servo de Deus. Então Deus pode até mostrar alguma coisa para o ímpio, mas a revelação vem a partir de um servo de Deus, tá? Deixe isso bem claro no seu coração. Os dons têm base no Antigo, têm base no Novo, e eles, segundo a Bíblia nos informa, eles são uma dádiva, né? Uma dádiva para a igreja de hoje. A igreja do presente, a igreja do passado, todas elas, né, estavam com os dons à sua disposição. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, que vai dizer assim, ó, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Então, 3 categorias de dons. Essa classificação é meramente didática, é só para a gente entender, viu? É só para a gente entender como é que os dons, como é que faz a divisão dos dons por operação. Essa classificação é somente para isso. Então vamos lá. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. O que é uma pessoa autossuficiente? É ele achar que não precisa mais de Deus ou que não precisa mais de ninguém.
essa é uma pessoa autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviços, subentende-se de que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, os dons de serviço é para prestação de serviço para alguém. Para quê? Para que o corpo seja mais unido, o corpo de Cristo seja mais unido. Tá? Então, voltando à questão de alguns exageros, algumas pessoas que são usadas em dons, elas acabam se reclusando, né? A gente conhece algumas pessoas que Deus começou a usar ela em dons, ao invés dela vir para a igreja, para edificar o corpo de Cristo, ela se isolou, né, da igreja, a parte da igreja, e agora quem quiser, né, vai lá na casa dela, dessa pessoa, para receber lá uma revelação. O perigo é que pode ser que essa pessoa, né, acaba falando alguma coisa dela mesma, né, vai entregar-lhe uma profecia, uma revelação, da parte dela mesma, porque ela se sente na obrigação de entregar uma palavra, né, para aquela pessoa que veio na casa dela. Então ela se sente na obrigação, só que nem todo dia Deus pode estar usando ela. Ela vai acabar falando alguma coisa por emocionalismo. Está aí o perigo do crente seguir esse tipo de coisa. Então, o conselho que nós te damos é o seguinte: se Deus quiser falar com você, primeiramente, é através da Bíblia Sagrada. Segundo, se Deus quer falar com você através de um dom, Ele vai mandar a pessoa atrás de você e vai falar com você, tá bom? Pode ficar tranquilo que Ele vai te comunicar essas verdades usando o profeta para comunicar com você. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, que é o ofício diaconal; exortação, que é encorajamento; repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja. Está vendo aí? Se você é usado no dom, esse dom tem que ser usado em benefício da igreja, como corpo de Cristo, para a promoção do corpo de Cristo, para a promoção da unidade cristã, e não para dividir pessoas, fazer grupinho, se levantar contra a liderança da igreja. Os dons não são para isso. Quem é usado nos dons precisa ter o fruto do Espírito, porque se eu tenho o fruto do Espírito gerado em mim, e eu sou usado por Deus nos dons espirituais, eu não vou promover divisão. Que divisão é obra da carne? Está lá em Gálatas, né, capítulo 5, a partir do versículo 19, divisão, dissensões, heresias, são obras da carne. Se a pessoa é usada nos dons espirituais, ela tem que ter também o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor. Quem ama não divide, quem ama não persegue, quem ama não se autopromove, quem ama não se levanta contra a liderança que Deus estabeleceu, porque existem os dons espirituais, existem também os dons ministeriais, e todos eles são dados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está dividido. A obra do Espírito Santo é justamente para promover a união da igreja, e essa união em torno da fé genuína em Cristo Jesus. Amém? Então Deus te abençoe, tá? Toma cuidado com isso, porque tem muita gente aí, muitos espertalhões aí na internet, né, entregando profecias que muitas das vezes não são de Deus, são deles mesmos. Toma cuidado com isso. Segundo item do segundo tópico: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12 e 1. Os dons listados em Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá? Nós temos ali 9 dons espirituais narrados em 1 Coríntios 12. E todos eles são para promoção do reino de Deus, para edificação do corpo de Cristo e para manutenção do reino de Deus no alcance dos infiéis, no alcance dos incrédulos, para que os incrédulos, vendo a manifestação do poder de Deus, creiam em Jesus como Salvador. Então, os dons são para este objetivo. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios
precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Observa aí, para que a igreja seja edificada. Os irmãos lá de Corinto, o que aconteceu com a igreja de Corinto? A igreja de Corinto é uma igreja que cresceu muito. Ela cresceu, é uma cidade portuária e o trânsito de pessoas era muito grande. E muita gente morava lá. É uma igreja que cresceu e Paulo diz que ali era manifesto todos os dons espirituais havia naquela igreja, só que eles não estavam sabendo lidar com isso, eles bagunçaram os dons espirituais. As pessoas estavam usando os dons espirituais para se autopromover, ou então para promover a discriminação de algumas pessoas, né? Ali quem era usado no dom espiritual se sentia mais espiritual do que a outra pessoa que não era usada no dom espiritual. Então o dom espiritual não é para isso. Ele não é para isso, ele é para a promoção da união da igreja, do crescimento do corpo de Cristo, mas um crescimento não somente numérico, mas um crescimento sadio espiritualmente falando. Então na igreja de Corinto estava uma verdadeira bagunça. É por isso que Deus usa Paulo para escrever essa carta, né, maravilhosa de 1 Coríntios, para colocar ordem na casa, colocar ordem na igreja. E uma das coisas que estava em desordem ali, era justamente os dons. O que Paulo vai dizer? Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esses assuntos, tá? Mas eu quero que vocês também, né, aprendam a fazer de maneira correta. Louvado seja Deus. Então, esses dons todos, que é relacionado por Paulo, né, tanto em Efésios, quanto Coríntios, quanto Romanos, são para esse objetivo, crescimento do reino de Deus. A Bíblia traz, voltando aos Coríntios, eles tinham tido experiência com paganismo, né? Eles vieram de religiões pagãs, e aquelas religiões tinham também os seus rituais, né? De tantas coisas ali, algumas manifestações místicas, né, promovidas ali pelo inimigo das nossas almas. E agora, chegando na igreja, a pessoa se depara, né, com a manifestação do Espírito de Deus, tá bom? É a mesma coisa que uma pessoa que veio, né, de religiões de macumbaria e vem para a igreja, né? Antigamente ele mexia, ele invocava os espíritos malignos, né? E ali havia transe, havia possessões, havia manifestações malignas ali. Agora, né, ele recebe agora, convertido a Cristo, ele recebe agora a pessoa maravilhosa, santa, justa, verdadeira do Espírito Santo, que não tem nada a ver com aqueles espíritos de manifestações, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que é um só Espírito. O nosso compromisso é com um só Espírito, que é o Espírito de Deus, que promove o quê? A união da igreja e a centralização do Evangelho em Cristo Jesus. É Ele quem faz essa obra. Então os irmãos de Corinto, por ter tido experiências místicas lá fora, algum deles talvez estava tendo dificuldade, né? Ou quem sabe, eles estavam trazendo elementos do misticismo para dentro da igreja, e não pode acontecer isso de maneira nenhuma. O Evangelho não tem nada a ver com esse misticismo pagão, tá? A manifestação do Espírito Santo é pura e cristalina, e jamais deve ser comparada com as manifestações que há nas religiões que invocam, né, espíritos demoníacos. De maneira nenhuma pode haver qualquer tipo de comparação, porque as coisas de Deus são puras, verdadeiras e cristalinas, tá? Louvado seja Deus. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons, e se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isto contribui para o surgimento de fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Quando o pastor da igreja não ensina corretamente sobre isso, acontecem manifestações que não são de Deus, pessoas que infelizmente estão mais na carne, né, do que no espírito, ou pessoas que estão apenas no emocionalismo, acabam se deixando usar, né, ou pela carne ou pelo diabo, para fazer manifestações na igreja. Isso não pode acontecer, os dons não são para isso. Se a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela vai demonstrar esse enchimento do Espírito Santo, praticando o Evangelho, não é pulando, batendo os outros, quebrando os bancos, não é fazendo isso, tá? E não adianta a pessoa pular, sapatear, mas não gosta de oração, não gosta da escola dominical, não obedece o seu pastor. Que Espírito Santo é esse? Que enchimento de poder é esse? Está longe, né? Está longe. Então nós devemos reprovar essas pessoas que dizem que está cheia do Espírito Santo, mas rodopia na igreja, bate na cara dos irmãos,
cai em cima das pessoas, o Espírito Santo é ordeiro, tá? Ele é ordeiro, ele não vai jamais fazer esse tipo de coisa, nunca vai fazer isso. Isso é pura carnalidade e emocionalismo, e as pessoas têm que ser ensinadas, os obreiros têm que ensinar a verdadeira manifestação do Espírito. E nós aprendemos isso é na Bíblia Sagrada, não é com experiências fora da igreja, é na Bíblia Sagrada que a gente aprende sobre o que é e como se manifestam os dons espirituais. Então, portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. É sabido que no Brasil existem algumas denominações evangélicas, não vou citar o nome delas, né? Mas você, como crente de Jesus, conhecedor da verdade, você sabe de quem que nós estamos falando? Que trouxeram elementos, né? Elementos de cultos místicos e trouxeram para dentro da igreja. E nós não podemos jamais fazer esse tipo de coisa, jamais, nunca, tá? O Evangelho não precisa de ajuda, de misticismo, né? de denominações, religiões, né? Que invocam espíritos malignos. O Evangelho não precisa de filosofias asiáticas, não precisa de nada disso. O Evangelho ele é puro, ele é completo, ele é verdadeiro. E o crente que segue o Evangelho na risca, ele não se mistura com essas coisas, de maneira nenhuma, tá? Evangelho é Evangelho e misticismo é pagão, é misticismo pagão. Nós não podemos misturar as coisas. Acerca dos dons espirituais, a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, Efésios 4:11. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Então, os dons ministeriais são para isso. Nós vamos aprender ao longo do trimestre a maior parte dos dons espirituais. Nós vamos tratar cada um deles ao longo desses 3 meses, e os dons ministeriais também, vai ser tratado cada um deles, viu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, assim por diante. Então, esse pessoal fala que não existe pastor na Bíblia, é porque não conhece Bíblia, viu? Eles citam versículos do Antigo Testamento para condenar o cargo de pastor hoje no Novo Testamento. Só que aqueles pastores que a Bíblia condena lá no Antigo Testamento, eram os sacerdotes, eram os reis e eram os falsos profetas que havia naquela época, que nada tem a ver com a gente hoje. Então, quando a Bíblia condena aqueles homens, não é por causa do cargo deles, é porque eles estavam usando o cargo para fazer a coisa errada. Então, em nenhum momento a Bíblia critica quem está fazendo a coisa certa. Então, os pastores de hoje têm base no Novo Testamento para ser o que são, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus concedeu à igreja esses dons ministeriais, e dentre eles nós temos a função do pastor. É só dar uma lidinha na Bíblia Sagrada, né? E parar de ficar ouvindo gente falar besteira na internet, que você aprende, que a pessoa vai aprender com muito mais facilidade. Então, os dons ministeriais, Paulo deixa bem claro, é para promover a edificação do corpo de Cristo. Mas para isso, os líderes, os obreiros da igreja, têm que ser chamados por Deus, tem que ser preparado por Deus. Não pode ser como um infeliz desse aí, que diz que Deus mentiu para ele, né? Acusou Deus aí do erro que ele mesmo cometeu, algo parecido com o que Adão e Eva fizeram. Quer dizer, são pessoas desprovidas, né? Desprovidas de um verdadeiro conhecimento de Deus e da sua palavra, tá? Querendo limpar a barra dele, jogou a sujeira para debaixo do tapete de Deus, tá? Em vez de se arrepender, em vez de se humilhar, não, e se exalta mais ainda, porque tipo assim, eu não posso errar, né? Então Deus que errou, que é homem desprovido da graça de Deus, né? Iguais a ele tem muitos aí espalhados aí. Então, pessoas que não querem vir para a escola dominical, né, como você está fazendo aí, pessoas que não querem vir para os cultos de ensino, acaba caindo no engodo, né, de homens e mulheres semelhantes a esse elemento aí, viu? Igual aquele, né, que nós falamos um tempo atrás aí, que diz que a Bíblia precisa ser mudada, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada. Quer dizer, são pessoas que já perderam a graça de Deus, tá? Ele só conserva a casca, só conserva a capa de religioso e de servo de Deus, mas por dentro não tem mais nada. A heresia já comeu tudo, como um câncer corrói a pessoa por dentro, a heresia já comeu essa gente totalmente, não sobrou nada, tá? Só sobrou o ego deles, que eles não abrem mão dele de jeito maneira, igual Judas, né? Preferiu se enforcar do que se humilhar na presença do Senhor Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la
com zelo e amor. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, jamais à perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. 1 Pedro 5, 2 e 3. Nós vamos ler, né, essa carta de Pedro, porque essa citação ela é importante para nós. Tiago, Pedro, viu? Pedro 5, 2 e 3. Vai falar para nós assim, ó: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Oh, maravilha! Está vendo como é que a Bíblia ensina? Tá? Os pastores gananciosos, ditadores, que acham que são dono da igreja, é porque não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, tá? Eles usam a Bíblia para o seu bel prazer, mas olha como é que a Bíblia nos orienta. O pastor não é dono do rebanho, a igreja pertence a Deus, o pastor apenas está apacentando a igreja local temporariamente, porque o tempo dele vai passar também, tá? Então, não pode fazê-lo por ganância, não pode ser forçado, tem que ser de ânimo pronto, viu? Ânimo pronto. Então, ele tem que estar abnegado nessa função que Deus confiou. Então, a função de pastor, ela é bíblica, foi Deus que mandou pastorear. Quem quiser contender, vai contender com Jesus. Terceiro e último tópico da nossa lição: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Primeiro item, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelo cessacionista: pastor, o que é cessacionista? Cessacionista é um grupo de pessoas, né, cristãs, que diz que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais que nós estamos ensinando aqui agora, ficaram lá para aquela época de Paulo, Pedro, João, Tiago, né, Barnabé, Timóteo e outros mais. Acabou aquela geração, não existe mais hoje dons e nem o batismo no Espírito Santo. Mas olha aqui o dedinho, ó, do pastor Marcos, ó. De maneira nenhuma, eles estão equivocados, eles estão errados, tá? Quem prega isso está totalmente equivocado. O fato da pessoa não ter recebido não quer dizer que não existe, tá? Não existe, porque a pessoa que recebeu e negou, aí já é apostasia, aí já é outro fato. A pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo, falou línguas e depois negou, isso aí já é apostasia, é um pecado gravíssimo também, que condena a pessoa diante de Deus. Agora, nesse caso aqui, as pessoas estão dizendo que não são válidos para hoje, somente para aquela época. Eles são chamados de cessacionistas, de cessar, né? Cessacionista. Pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros, por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Está vendo? A gente sabe que há abusos, né, dos dons no meio pentecostal. Nós sabemos disso, viu? Nós sabemos. Mas não é por causa de 1, 2 ou 3 que vai se condenar todo mundo que está fazendo a coisa certa. Nós não podemos fazer isso. Jamais, se existe uma coisa muito errada que muita gente da sociedade faz, é generalizar, né? Se um determinado profissional, por exemplo, se um médico cometeu um erro médico, ele vai falar que todos os médicos são incompetentes? Se um advogado se corrompeu, ele vai dizer que todos os advogados são corruptos? Isso é generalização, e nós não podemos fazer isso. Então, o fato de um pregador pentecostal, ou até mesmo uma denominação, ou até mesmo uma igreja local, né, está abusando dos dons espirituais, nós não podemos dizer que todos estão fazendo a mesma coisa. Isso é pecado, tá? Nem todos fazem, nem todos estão fazendo. A maioria está fazendo a coisa certa, ensinando a Bíblia corretamente, né? As pessoas estão aprendendo a verdadeira doutrina bíblica, e é isso que tem que ser validado em nossos dias. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou, ou seja, os dons são para serviço. Eu sou pastor, eu fui chamado para servir a igreja, eu não sou maior do que a igreja. A igreja, ela é soberana, então a igreja, ela é de Jesus. Eu estou cumprindo o que a palavra diz, apacentando o rebanho que o Senhor me confiou, até o dia que o meu tempo acabar. Quando o meu tempo acabar, e tem alguns que o tempo dele acaba, ele continua temando, né? Ele continua temando, ele não abre mão de passar para alguém.
Ele quer ir até o final, né? O trem está arrebentando, o Titanic está afundando, e ele não abre mão. Alguém um dia passou para ele, mas ele não passa para ninguém. A igreja, a direção da igreja, né? Quer dizer, tem que ter bom senso, tem que ser usado pelo Espírito de Deus, tá? Porque o Espírito Santo é que diz, chegou a hora de parar, porque senão começa a dar prejuízo. Pois todos os dons vêm diretamente de Deus, para melhor servirmos a igreja, está vendo? Os dons vêm de Deus para servir a igreja, não para minha promoção pessoal, não é para ganhar dinheiro, de maneira nenhuma. Quando Eliseu curou Naamã, poder de Deus através de Eliseu curou Naamã, o Naamã foi lá com prata, com ouro, com roupa, e foi dar para Eliseu. Eliseu falou: não pego nada, eu não quero nada seu, tá? Pode ir embora daqui com esse negócio, vai embora curado para sua terra. Falou: então, a partir de agora, eu quero que você me dê um monte de terra, que eu vou fazer um altar lá na minha terra, que a partir de hoje eu só sirvo e adoro o Deus único verdadeiro, que é o Deus de Israel. Glória a Deus, né? Bom, boa notícia. O Geazi, que era servo de Eliseu, o olho dele cresceu em cima da prata e do ouro. Quando o Naamã estava indo embora, carregando aquele monte de dinheiro embora, o Naamã foi atrás dele, chegou lá, mentiu, falou que, né, é para ele dar alguma coisa, para ele levar para os filhos dos profetas, e não sei o que tem, encheu o homem de conversa lá, o homem foi, deu, o homem chegou, ele estava falando a verdade, e deu. O que o Eliseu fez? O Eliseu foi revelado por Deus, através de um dom espiritual, e falou o seguinte: ó, a partir de hoje, a lepra de Naamã vai pegar em você. E ele já saiu da presença de Eliseu completamente leproso. Por quê? Porque ele achou que as coisas de Deus se compram com dinheiro, e nós não podemos fazer isso jamais. Os dons não são para autopromoção e nem para enriquecimento. Diversidade de dons. O que mais nos chama atenção na lista de dons apresentada em Paulo em Coríntios 12, são os 9 dons. Não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto, pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também com Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. Então está aí. Os 9 dons relacionados em Coríntios 12, eles não são finais, eles não são completos. Paulo relacionou aqueles dons, porque era a necessidade da igreja de Corinto, tá? Então, cada igreja é usada ali nos seus dons. Então, bendito seja Deus que conhece a necessidade de cada igreja. Então, nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, eu conclamo você, meu irmão, a nós buscarmos dons espirituais, viu? A igreja precisa de dons espirituais. Você que não é batizado no Espírito Santo, comece a buscar essa promessa. Coloca diante de Deus, e Deus vai te batizar e vai começar a te usar nos dons espirituais na igreja. Não é para você ir para casa e se autopromover, não. Para você ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Falamos isso aqui com riqueza de detalhes. Último item da nossa lição: a autossuficiência e humildade, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e importar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13 de 1 Coríntios foi colocado entre os 12 dons e os 14 línguas e profecia. Deixa eu explicar isso aqui. O que o comentarista quer dizer é o seguinte: que no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando Paulo doutrina sobre os dons, ele vai explicar o que são os dons. E no capítulo 14, onde vai falar sobre a maneira correta de ser usado nos dons, no meio ali, o capítulo 13, ele colocou um capítulo do amor. Tá? Ele colocou ali o capítulo do amor, o Espírito Santo colocou, para quê? Porque no meio dos dons tem que haver amor. Porque quem ama, como eu já disse, não faz coisa errada. Quem ama não vai se autopromover. Quem ama não vai discriminar outras pessoas. Quem ama não vai se achar superior a outras pessoas, quando é isso que o Evangelho diz. Quem ama não vai usar os dons para ganhar dinheiro, como o Geazi quis fazer na época de Eliseu. Quem ama, ele obedece. Quem ama, ama o próximo e cuida do próximo e deixa Deus usar, né, nos dons espirituais para a promoção e a edificação da igreja. Então está aí a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe. Apenas a primeira lição, não é isso? De um trimestre que promete ser abençoador para a minha vida e para a sua também. Então eu te conclamo, se você não tem a revista ainda, pega, né, a revista aí na secretaria aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum, e você vai estar participando
da nossa escola dominical com essa importantíssima lição, tá bom? Semana que vem mais uma lição abençoadora e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Vamos fazer uma oração e assim estaremos encerrando a nossa escola bíblica dominical, né? Os nossos cultos de domingo à noite ainda estão sendo transmitidos, né? Ao vivo pela live a partir das 19 horas. Então você acessa aí a rede social da igreja, né? IEA de Mutum pelo Facebook, e você estará participando do nosso culto, porque ainda nós não estamos podendo reunir, tá bom? Talvez alguém vai estar me ouvindo esse vídeo mais para frente, vendo e ouvindo mais para frente, talvez nós já estamos até liberados, né? Mas nós estamos falando aqui no dia, finalizando o mês de março, entrando no mês de abril, com esse novo trimestre, nós ainda estamos privados de estar reunindo, mas vai ser por pouco tempo, em nome de Jesus, daqui a um dia nós estamos liberados em nome do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero te agradecer pela vida do irmão, da irmã que está em casa, Senhor, participando desta lição, aprendendo sobre a importância dessa doutrina bíblica, né, que é sobre os dons espirituais, onde nós temos base tanto no Antigo e principalmente no Novo Testamento, que nós temos aí, né, os dons repartidos através e pelo Espírito Santo à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Quero te pedir que o Senhor venha renovar a igreja, Senhor, as suas forças, batizando, né, aqueles irmãos no Espírito Santo e também concedendo dons no meio do seu povo para promoção do nome do Senhor Jesus, para o crescimento do reino de Deus aqui na face da terra. Pai, se tem alguém me ouvindo agora, que está enfermo, o Senhor vai agora, Senhor, curando essa enfermidade, no poder do nome de Jesus, através da ação e dos dons do Espírito Santo. Nós invocamos a Tua presença, o Teu milagre na vida de cada um, de cada família, Senhor, de cada filho, de cada pai, de cada crente em Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre todos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.